Igreja Batista Peniel, desde 1976, construindo uma história sólida. Sementes. Tudo começa com uma semente. A Igreja Peniel começou com uma semente de jovens apaixonados por Jesus, que seguiram a voz de Deus e decidiram seguir a direção do Espírito Santo. Por isso, somos uma igreja de raízes profundas, que cresceu e tem dado frutos. Um lugar onde vidas estão tendo encontro com um Deus que transforma e são mudadas para sempre. Um lar onde, ao lado dos nossos irmãos da fé, somos pastoreados e cuidados por pais espirituais, que nos levam próximo do Pai através do discipulado. Através desse cuidado dos nossos líderes, somos forjados como flechas e renovados pelo Espírito Santo. Fundamentada em uma visão missionária, enviamos pessoas para viverem seu chamado específico. Assim, dia após dia, encontro após encontro, treinamentos, plantamos sementes que crescem e dão frutos que resistem à ação do tempo. Bom, a minha chegada na igreja foi através da minha irmã. Estava frequentando um grupo de oração. Esse grupo de oração estava se reunindo numa igreja aqui em São Vicente, ali no Jockey Club, proximamente na Rua Guarani, Igreja de Deus, Deus é Amor. E ela falou para mim do Espírito Santo. Eu não conhecia nada sobre o Espírito Santo, me deu alguns textos para ler e eu estava no momento que eu estava precisando, mas estava envolvido com coisas erradas, né? Envolvido com vícios, com amigos, com o mundo. E eu sabia que Deus não queria aquilo para mim. E eu comecei então a ler esses versos do Espírito Santo. Eu entendi que era momento de eu buscar. E eu disse, eu vou na sua igreja. E naquele dia eu jejuei. Eu li na Bíblia sobre jejum, ela me ensinou como era jejum. Li aqueles textos da Bíblia, eu vou na sua igreja. E eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Quando chegou a noite, eu fui com eles naquela igreja, né, bem simples, ali na Rua Guarani. Foi lá onde eu encontrei o pastor Nilton. O pastor Nilton foi a primeira vez que ele foi numa vigília na vida. Aquela vigília ele foi batizado no Espírito Santo, fez um barulho muito grande lá, entregou a vida para Jesus. Comecei a orar, comecei a falar com Deus do meu jeito, e comecei a falar, e daqui a pouco tudo que eu vi é que uma luz forte entrou na minha vida, assim, um calor, e quando eu me dei por conta, eu estava em pé na igreja, eu era meio tímido, né, dando aleluia, glória a Deus, e comecei a falar em outras línguas, né, foi assim que aconteceu o nosso primeiro encontro ali com Deus, o primeiro contato com aquele grupo que viria a ser Igreja Batista Peniel. Quando eu cheguei na Peniel, nesse período que eu falei que eu fui batizado com o Espírito Santo, a maioria era jovem, praticamente todos jovens. Tinha aquela coisa da resenha, aquela brincadeira, mas eram jovens apaixonados por Deus. Se precisasse, tivesse vigília toda semana, a gente ia para vigília. A gente vivia um avivamento sem saber que estava num avivamento. Apaixonados pela oração, pela vida com Deus. As outras igrejas não gostavam muito da gente, porque a gente era uma coisa mais moderna, era jovem, a gente tocava música mais, o pessoal gostava de rock, então era coisa mais para jovem, né? Mas assim, a gente fazia muito evangelismo. E quando a nossa igreja também, ela foi para Santos uma época, né, ali bem na praça, a gente evangelizava na praça. E foi para mim uma experiência muito engraçada, que eu tive a primeira vez que eu peguei uma pessoa e evangelizei, ela aceitou Jesus, só que ela estava meio bêbada, eu levei ela para a igreja, era praça, depois era bem do lado da praça, a igreja, a gente subia lá, ela aceitou Jesus, era muito gostoso, a gente, toda a meninada junto, que era pouca gente, era tudo bem unido, quando tinha, ia todo mundo vigília, ia todo mundo para vigília, fazer evangelismo, ia todo mundo, fazer um chá de mulheres, até os homens apareciam, porque era pouca gente, mas era muito legal. E um seminarista tinha assumido, ele ficou 2 anos seminarista, enviado pela Igreja Batista de São Vicente, através do pastor Ney Ângelo Pereira. Então esse seminarista ficou 2 anos conosco ali. Só que ele era, assim, uma pessoa muito boa de caráter, porém muito tradicional. E a igreja tinha já o DNA avivado, de buscar o Espírito Santo, de vigílias, né? Então nós decidimos que não iria se filiar, e aí então ele se retirou, pediu a exoneração do cargo, e ele deu uma palavra muito pesada, né? Foi o momento que eu assumi, foi o momento debaixo da bala pesada, uma palavra que ele disse para nós ali na reunião: não dou 1 ano para essa igreja fechar. E, na verdade, a gente lutava a vida toda para quê? Qual era a nossa luta antigamente? Para a igreja não fechar. Porque ela era tão fraquinha, tão pequenininha, e não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para sustentar o pastor. Então, a nossa luta, todo o nosso esforço e trabalho, contribuição, bazar, trabalhos beneficentes, almoços que tinha, era para a igreja não fechar. Daí o Nilton aceitou de ficar aqui na igreja, né? Mas a gente achou que era por um pouco tempo, porque a gente sempre achava que vinha outro pastor de fora para vir para a igreja. E aí você recebe, né? Quando você assume a igreja ali, debaixo daquela palavra, não dou 1 ano para essa igreja não fechar. Então foi uma experiência dolorosa, né? Que eu morri de medo, né? Disse, meu Deus, e toda a minha oração era isso: Senhor, enquanto eu estiver na frente,
não deixa a igreja não fechar. Eu assumi a igreja no ano de 1982, por volta de julho, mais ou menos, né? Então, ali, a partir daquele momento, claro, a igreja já tinha se recomposto financeiramente, e dali, então, por não pagar aluguel, nós fomos colocando as contas em dias, a igreja foi fazendo um caixazinho, devagarzinho, e quando eu assumi, a gente continuou essa empreitada do caixa, e chega uma hora que a gente já tinha um volume razoável de dinheiro, e nós dissemos, nós vamos comprar uma propriedade. Começamos a procurar, apareceu uma propriedade ali na Tenente do Amaral, 725, era uma casa de um homem que era cristão também, mas queria ir embora para Minas, e nos vendeu. E nós demos o maior passo de loucura mesmo, né? Demos todo o dinheiro que a gente tinha e assumimos lá. A maior loucura que nós fizemos não foi só isso, foi que a gente olhou para a casa, 2 quartos, pequenininha, e disse assim, isso não vai caber ao nosso pessoal. Porque aí a igreja já tinha um número maior. Nós já estávamos por volta de 80 pessoas já congregando na igreja. Quando nós assumimos, tinha 25, 30. Então já estávamos aí em torno de 80 pessoas. Nós achamos, a 80, vai crescer? Não vai dar. Aí destruímos a casa de alvenaria, tiramos laje, parede, jogamos tudo no chão. Dissemos, vamos construir um templo para o Senhor aqui. E aí a gente fez a maior loucura, que foi destruir, começar a construção, quando ainda pagava a prestação. Eu sei que Deus nos agraciou de uma forma maravilhosa, e um ano depois nós estávamos inaugurando aquele templo, que cabia 150 pessoas, e em um ano a igreja já estava com 170, 180 pessoas já. Então foi uma coisa assim maravilhosa que a gente viu acontecer, um milagre de Deus. Foi o primeiro milagre que eu provei mesmo assim, nessa área de crescimento da igreja, foi esse. A abertura das igrejas. Deus me deu uma palavra que tinha que iniciar. Eu não sabia como iniciar, mas aí a Peniel aqui, a primeira, a sede já estava começando a ficar um pouquinho mais alicerçada, já tinha umas 180, 200 pessoas aproximadamente, e aí abriu um bairro chamado Humaitá, em São Vicente. Projetos missionários que nós começamos a fazer no Humaitá antes que houvesse as pessoas lá. Eu ia para lá, naquele trenzinho, e evangelizava. As famílias que mudaram para lá nos acolhiam quando precisava dormir lá para pegar o trem no outro dia e voltar para trabalhar. E começávamos, ficávamos hospedados em escolas, aí surgiu as igrejas batistas, na ocasião, faziam os projetos missionários. A primeira experiência que eu tive foi ficar em Humaitá. Eu fiquei no Humaitá 9 meses, dirigindo aquela igreja lá. Um período muito difícil, eu tinha assim, toda a dificuldade para pegar o ônibus. Minha esposa, se eu não me engano, estava grávida do Joelzinho. Tinha a Nívia já pequenininha, a gente levava a Nívia no colo, no ônibus, pendurado, o ônibus cheio. A coisa foi acontecendo, aí eu fui desafiado a ir para o Humaitá. Não era pastor ainda, enfim, e foi um tempo bem difícil, mas eu só não sabia fazer nada, eu só orava e jejuava. Eu tinha pregado uma vez na sede, que não era nem sede ainda. Quero fazer menção aqui também de uma pessoa que hoje não está com a gente, o Beto, fez parte comigo do louvor, e ele sempre me empurrava, eu era muito tímido, então eles me soltavam na frente, pastor Milton, acreditando em mim, sendo que nem eu acreditava. Então esse foi o primeiro projeto, depois veio o Santos ali, que foi no Bom Retiro. O pastor mandou para lá. Eu não estava assim muito preparado para ficar lá, aquele povo e tal, mas eu estava ajudando a igreja do Guarujá, estava começando os Sufistas de Cristo, estava ajudando a igreja do Samambaia. Então eu tinha assim essa visão meio itinerante de estar lá, inclusive fiquei pouco tempo lá na igreja do Bom Retiro, que aí a Virgínia casou com o pastor André, o pastor André se tornou pastor da igreja, e aí seguiram em frente. Devagarzinho foram surgindo os lugares, aí veio, acho que Praia Grande, veio o Guarujá, também com o trabalho dos surfistas, E a igreja foi se expandindo pouco a pouco. Bom, a primeira viagem missionária foi em 92, mas em 92 nós reunimos, eram 7 pastores, a gente acabou se apelidando no caminho de os 7 cavaleiros, Não era do Apocalipse, mas eram os 7 cavaleiros. Caminhamos então numa Kombi, era um veículo que era o melhor veículo nosso da época, mas continuava sem ar-condicionado, sem janela. Nós amarramos as portas abertas na estrada para ventilar. E saímos daqui, levamos cestas básicas, levamos alimentos, muitos alimentos, porque a gente não sabia como seria, Foram 22 dias. Aquilo foi um desafio na época, A gente acreditava que a gente aguentava 22 dias e a gente teve que aguentar. Mas foi uma experiência muito boa e a gente lembra com carinho desse tempo. E foi assim uma grande surpresa, A gente chegando lá, a receptividade, o local, é simples, mas não era aquilo que nós achávamos que tinha, muita gente passando necessidade, com dificuldade e tal. Então a gente levou comida para abençoar
abençoar os irmãos, a gente não tinha onde ficar, então foi ficando na casa dos irmãos, mas chegamos lá, daqui a pouco acabou o dinheiro. E agora para pôr gasolina? E para fazer as outras coisas? E a gente saiu da Bahia, de Valença, né, nesse dia, e voltando de Valença, a gente assim, vamos orar, cara, para que essa gasolina multiplique, não sei o quê, como é que nós vamos fazer, que a gente não tem onde, como que a gente vai abastecer? Vai ter que abastecer, a gente não tem dinheiro, enfim. E daí começamos a orar, e fomos orando. Pela misericórdia de Deus, eu soltei uma palavra, falei, Deus vai prover. No meio do caminho, Deus vai nos surpreender. E aí o Edson, ele sempre brinca comigo, e ele falou assim, quero ver se é profeta mesmo. E começou a tirar uma onda de mim, né? E eu tenso ali, né? Porque eu ouvi Deus falando. Né? E nós, quando chegamos num lugar bem escuro, estávamos já saindo da estrada, aí ele falou assim, pelo jeito o profeta vai morrer, porque não acontecia. E de repente, um cara entra no meio da estrada e começa a acenar assim, e o pastor Nilton falou assim, vamos parar não, vamos passar por cima, vamos embora, sabe lá o que é esse cara? Aí de repente falou assim, e se for o cara do dinheiro? E nós passamos, aí o pastor deu uma freada, aí voltou devagarzinho, e era justamente um irmão, que nós fomos lá, tinha uma casa de recuperação, e tinha um irmão lá que tinha uma certa condição, né? E ele foi e falou que Deus colocou no coração dele e ele deu um pacote para nós, um envelope. Naquele envelope tinha o dinheiro que nós usamos para voltar. Quando a gente chegou em Elísio Medrado, foi uma época de muita seca e nós pedimos para o pastor, no dia seguinte que nós estávamos lá, assim, leve nos lugares mais secos e mais difíceis que a gente possa ir orar, né? E ele levou no lugar que era um açude, estava seco, o chão rachado, cheio de caramujos no chão, tinha uma arcada de uma vaca que morreu de seca, e ali nós dobramos nosso joelho, ali começamos a orar em todos os lugares de seca, leva nos lugares mais secos, e lugares mais secos a gente dobrava o joelho no pó, pedimos perdão dos pecados, oramos. Naqueles dias que o pastor que estava com a gente, o Elísio Medrado, ele não acreditava que pudesse haver uma mudança, porque ele estava acostumado com aquela miséria, aquela coisa toda lá. E nós oramos e falamos que ia chover. E no dia que a gente viajou para ir embora, caiu um temporal. O pastor Nilton estava acostumado a dirigir, ele estava com medo de dirigir, tão tamanha chuva que estava caindo lá, fora de época. E o ano seguinte a gente não reconheceu, nós fomos aqui no mesmo lugar, a gente não reconheceu, nós só pegamos um caminho errado, porque era tudo que era seco, estava verde. Um ano mudou a história daquele povo, da oração que nós fizemos naquele lugar. Com isso, nós elaboramos um projeto, tanto o Promifins como o Promidei, que é de um dia, Promifins final de semana, o Promifé, que é o projeto missionário de férias, para poder utilizar. E hoje tem sido uma ferramenta maravilhosa de evangelismo dentro do nosso ministério. Depois que nós já estávamos solidificados na Tenente Valdo Amaral, já tinha comprado o outro lado, já tinha construído, a igreja também foi ficando pequena. Nós já tínhamos ali umas 250, 270 pessoas, e ali enchia muito. E um dia deu uma cheia muito grande, nunca tinha dado uma cheia no culto daquela. Aquele dia eu estava dando aula para as crianças, o dia assim que o Nilton acho que falou, deu basta de tudo, dando aula para as crianças, e lá atrás da creche, é mais alto, e o pastor que estava pregando ali, o pastor Henrique, ele estava pregando, e o Nilton falou assim, tá subindo, a água está subindo do canal, e daí o pastor Henrique continuou a pregar, e eu lembro que alguém me chamou lá atrás, Maura, sai, libera as crianças porque está entrando d'água, só que lá ali não estava cheio de água. Quando eu cheguei, liberei as crianças, quando eu cheguei na igreja estava cheio de água, tinha sapinho andando assim, nadando, né? Eu saí com a água na barriga do Nilton, o carro dos irmãos ficou cheio de água, do irmão Luiz, tudo. E ali eu senti claramente que Deus falou, chegou o tempo acabou aqui. E bem naquela época estavam me convidando para vir para cá onde nós estamos, que aqui era um galpão abandonado, era um lugar ermo, um lugar também perigoso, de muito assalto. Eu conhecia, porque eu nasci no bairro aqui, então eu conhecia bem aqui, né? Um lugar perigoso, porém não enchia. E tinha um galpão abandonado aqui, jogado as traças, e fomos convidados para entrar aqui, através de aluguel, nós entramos, e aqui nós ficamos. Com o passar do tempo, a igreja começou a prosperar, não demorou muito, surgiu uma avenida aqui, onde existe hoje, essa avenida da linha amarela. Com esse crescimento da igreja, o galpão foi ficando pequeno, e Deus então deu a estratégia de abrir igrejas. E aí eu tirava grupos daqui, vamos abrir no Jockey, tirava outro grupo, vamos abrir na Náutica. E aí fomos mapeando, vamos abrir no centro ali, mais próximo à Vila Melo. E fomos abrindo várias igrejas, no Zé Menino, que é a BIT, fomos abrindo em volta várias igrejas, a igreja foi ficando no meio, em volta nós fomos abrindo igrejas. Desvaziava, mas vinha mais gente. Desvaziava, mas vinha mais gente. E esse foi uma experiência maravilhosa. Eu fui num congresso e lá estava o Dr. Ralph Neighbor, que falou sobre célula, né? E aquilo então incendiou meu coração. Eu voltei para cá, eu chamei então, na época era só Eliene, né?
hoje a pastora Eliene, na época a Eliene, disse: Eliene, eu quero te dar uma missão. Disse assim: Eliene, você agora vai cuidar das células. Aí eu falei para ele: célula? Né? A única célula que eu conheço é a célula do corpo humano. Ele falou assim: não, Eliene, é um novo trabalho que a gente vai fazer nas casas. Ele tinha ido num congresso e ele voltou de lá inflamado com aquela novidade. E ele falou assim: pega esse livro que você vai entender. E ele me deu o livro que era o Manual do Líder. Então eu peguei aquele livro, resumi ele e fiz uma apostila. Foi a primeira apostila que eu fiz no Ministério de Célula. E com aquela apostila, eu comecei a treinar os irmãos e irmãs para liderarem as células. Porque aí eu comecei a entender o que era a célula, que a célula ela tem que ter evangelismo, ela tem que ter discipulado, comunhão, treinamento de líderes, ela tem que se multiplicar. E isso é o que faz do grupo pequeno uma célula. O CTMP, né, o Centro Missionário de Treinamento da Peniel, eu estava assistindo um documentário na época sobre o Saddam Hussein e do Bin Laden. E aí eu fiquei chocado, porque ele pegava as crianças com 12 anos, pegava os adolescentes e começava a treinar para ser homens-bombas. E ele falou: não, isso está sendo feito no mundo, vamos dentro da casa de Deus, dentro do Ministério Peniel, treinar pessoas, jovens, que realmente vão estar levando a palavra de Deus, levando vida. Mas no dia 1º de março de 2004, nós entramos ali na cidade de Itanhaém com a nossa primeira equipe de treinamento missionário, né? Eram 5 homens, uma menina, e para a glória de Deus, a maioria dessa equipe presente estão servindo ao Senhor, alguns no Ministério Peniel, outros fora. E foi um desafio grande, mas foram horas de oração em primeiro lugar. Sempre falei isso para o pastor: eu vou orar, pastor. Não é? Em oração, Deus foi delineando, desenhando como uma pintura mesmo, né? Graças a Deus, até hoje, nós temos essa casa missionária, que na verdade é um centro de treinamento justamente para dar uma musculatura, dar um preparo para essas igrejas novas e também o surgimento de igrejas novas numa cidade. Como é que foi a ideia do batismo dos 1000? Bem, o Newton ele falou que Deus tinha mostrado para ele, né, esse sonho de estar fazendo esse batismo. E foi para mim foi assim um choque, né? Eu tomei um choque. Meu Deus, isso é batismo dos 1000 aonde? Na praia. A gente achou que era uma coisa assim muito louca, né? Mas eu falei assim, mas as coisas muito loucas são realmente as coisas de Deus, né? Quanto mais doidas, né? Deus ele faz que trabalha, né? E não foi fácil não, né? E aí começou então também algumas pessoas negativarem. Imagina a praia é um ambiente profano. Aí a gente disse: não, a praia é de Deus, quem criou a praia foi Deus, não foi o diabo. E aí o pastor Newton sempre, né, vamos embora, vamos fazer, vocês estão comigo? A gente está, vamos embora, vamos lá. E aí então vamos televisionar, vamos colocar ao vivo. Hoje, né, é muito mais fácil colocando a internet, você usa um link. Mas na época nós tínhamos o programa de TV, né? Era na TV Santa Cecília, e era ao vivo. Então a gente alugou o link, foi uma van, montaram aquelas antenas e montamos na praia aquela estrutura e fizemos ao vivo. Foi superar muita coisa, foi superar a ideia negativa. Muita gente achava que aquilo não tinha que ser na praia, tinha que ser dentro da igreja, fechado, guardado. E sabe, aquilo foi uma marca no ministério. Levar o ministério para a rua, mostrar a cara, né, da igreja, levar Jesus para as pessoas. A praia é um ambiente público e é um ambiente extremamente democrático, que nós nos posicionamos ali. E o batismo na praia é a nossa marca. É a marca que nós queremos levar essa bênção para a cidade. É mais do que levar a bandeira da Peniel, é levar a bandeira de Jesus para as pessoas que estão em qualquer lugar da nossa cidade. Quando eu vejo esse crescimento, né, 48 anos de idade que a Peniel está fazendo, o batismo também, que merece um outro capítulo, um dia falar sobre o batismo, mas que a gente chegou à marca de 18 mil, eu não consigo nem imaginar que a gente conseguiu batizar 18 mil pessoas, que desceram as águas, que se converteram, que se entregaram a Jesus. Isso foi outro crescimento, um outro avivamento muito forte que veio dentro do ministério. Eu entendo que o Ministério Peniel ele passou por várias ondas de avivamento. E uma delas também foi o batismo, né, com o início do batismo. Isso trouxe um crescimento maravilhoso dentro do ministério, até hoje tem sido. E de alguma maneira isso foram abridas as igrejas, né? Então quando você olha 18 mil pessoas batizadas, mais de 80 igrejas, acho que 82 se não me engano, mais centenas de células, mais de 600 células, então isso nos traz uma alegria muito grande em ver que Deus está nos espalhando.
Deus está tirando jovens, pessoas dos nossos assentos na igreja, e Deus está soprando eles para lugares diferentes. E essa tem sido as nossas orações durante alguns anos, que Deus levantasse jovens no nosso meio e mandasse para o meio do mundo. Como hoje em Portugal, 2 igrejas sendo abertas. Quando eu fui expulso de Portugal praticamente, ou de alguma forma me frustrei naquela nação, e hoje saber que nossas igrejas foram levantados 2 jovens, 2 casais, e hoje eles estão implantando 2 igrejas, isso é a resposta de oração da bondade do Senhor, daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nós vemos hoje esses trabalhos como missionário que desenvolveu tantos missionários, tanta gente se formando, todo ano pessoas se formando. Que o Ministério Peniel continue amando as nações, enviando, porque a igreja é chamada para fora e ela envia para todas as nações. Reino de Deus, Deus nos deu um ministério, não é com um nome, face a face com Deus. Coisa que eu sempre bato na tecla, eu falo assim, nós não estamos em célula porque nós não temos o que fazer na vida. Nós estamos em célula porque nós queremos ganhar vidas para Jesus. Eu creio no avivamento do Senhor que vai vir sobre nossa cidade, sobre o nosso país, sobre esse ministério, de alguma forma como celeiro com brasas vivas, que vai queimar e vai começar a incendiar a nossa nação, vai incendiar as outras nações. É o nosso sonho, que o ministério possa chegar 4 continentes, Então, essa é a nossa esperança, é o nosso desejo, E a gente crê, que Deus ainda vai fazer grandes coisas através do Ministério Peniel. Bom, eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei, mas enquanto ele não volta, nós temos que pregar o Evangelho. E eu espero que você seja desafiado nessa obra tão grande que é a Peniel. Cabe muitas pessoas, não poucas, Cabe milhares de obreiros, e eu espero que você, ao ler a história, ou ouvir a história, assistir um pouco da história da Peniel, você possa se mobilizar e dizer, eu quero ser, E entender que você pode levar essa mensagem, pode levar esse conceito da Igreja Peniel, essa visão da Igreja Peniel e espalhar o Evangelho em todo o mundo. Chegamos em 2024 e em 48 anos do Ministério Peniel. Organizamos 84 igrejas em 7 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. Constituímos mais de 600 células. Batizamos mais de 18 mil pessoas. Gravamos 2 EPs de louvores. Contamos com mais de 200 pastores. Mantemos uma creche. Temos uma faculdade teológica. Estamos em 2 campos missionários internacionais, no Peru e Portugal. Tudo isso é colheita divina, pois estamos face a face com Deus, vivendo intimidade, o evangelho verdadeiro daquele que nos chamou. Parabéns ao Ministério Peniel pelos seus 48 anos e a todos que fazem parte dessa história de construção e conquistas. Vamos juntos continuar escrevendo por mais longos anos de grandes colheitas para o reino de Deus. Ministério Peniel, face a face com Deus.